nós fizemos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 1 ao 8. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos dar também um tema a esta mensagem. Louvado seja Deus. E o tema será este: participantes da vocação celestial. Louvado seja o nome do Senhor. O tema é esse: participantes da vocação celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria trazer uma reflexão para a igreja nesta noite. Antes de nós entrarmos um pouco aqui na palavra, louvado seja o nome do Senhor, eu queria falar para a igreja o seguinte: a Bíblia Sagrada tem muitas referências que fala do propósito de Jesus ao descer do céu a essa terra. Fala da sua missão, conforme Mateus capítulo 1 e o versículo 21. Fala de todo um trabalho feito por Jesus para o resgate do homem, para trazer o homem para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, louvado seja Deus. O propósito de Deus para o homem era exatamente fazer com que o homem voltasse para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus o criou, o homem se desviou, mas Deus nunca deixou de amar esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dividir essa mensagem, esta palavra, em duas partes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Se nós formos observar aqui, louvado seja Deus, acima um pouquinho, louvado seja Deus, que os irmãos podem observar que sempre na Bíblia, aqueles que traduziram, eles colocam sempre ali alguns pontos que eles analisam o texto e eles colocam ali como que fosse um título. Louvado seja Deus, para facilitar a compreensão dos leitores. Olha o que está escrito aqui: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Se nós for observar o capítulo 3 completo, nós vamos encontrar dentro desse texto exatamente o que o escritor está tentando passar para os leitores da palavra, tentando passar para aqueles que servem a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver, Cristo é superior a Moisés. É o que o texto está falando aqui. E fala do perigo da incredulidade e da desobediência. Aí é o que nós temos que observar, esses dois pontos. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte fala, Cristo é superior a Moisés. O escritor aos Hebreus começa apresentando para os participantes da vocação celestial Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a Ele, Jesus, que nós confessamos como Salvador da nossa alma, da nossa vida, conforme o versículo 1, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, ele fala exatamente pelo que, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerar a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos entender é que o escritor aos Hebreus, ele sempre fala de Jesus, e ele sempre fala também do Velho Testamento, a respeito tanto das coisas da lei, como era feito na época, e também apresentar na nova aliança as coisas como é feito em relação a Cristo, falando-se do novo concerto. Ele sempre apresenta como era no Velho Testamento, né? E apresenta também a parte do novo, a nova aliança, para ficar um pouco mais claro a diferença do sistema antigo, velho, para o novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que o escritor, ele está falando para um povo que foi vocacionado, é um povo que são vocacionados para servir a Deus. E este povo que estão servindo a Deus, louvado seja Deus, esse povo, eles precisam ter bastante cuidado, louvado seja Deus, para não sair da presença do Senhor. Mas na frente nós vamos apresentar para os irmãos, aqui na segunda parte, louvado seja Deus, exatamente a exortação do escritor aos Hebreus, apresentando o comportamento do povo de Israel, referindo-se à desobediência deles a Deus e o resultado que eles tiveram, o que não foi agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está falando aqui para os vocacionados. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial. Aí
ele fala: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos que o versículo 2, a partir do versículo 2, é ainda a continuidade do restante do versículo 1 do capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o versículo 1 diz: pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Passando para o versículo 2, continuando: sendo fiel ao que o constituiu. Parte B do versículo já fala de Moisés, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então nós vemos que Moisés e Jesus, eles são parecidos na questão da obediência, cada um na sua parte. Por quê? São representados como líderes, e esses têm uma chamada de Deus, e esses têm que ser um exemplo para os demais. Louvado seja o nome do Senhor. Então o escritor apresenta o exemplo de Moisés, que foi fiel em toda a sua casa, e apresenta Cristo ainda mais superior a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, no versículo 6 diz: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Louvado seja Deus, a parte A do versículo 6. Então o escritor quer passar para nós que Moisés, ele foi fiel em toda a sua casa, justamente para ele ter exemplo, para poder falar. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme o versículo 5 diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós vemos aqui o escritor aos Hebreus apresentando Moisés como fiel e apresentando Jesus também como apóstolo e sumo sacerdote. Duas funções. Por que apóstolo? Moisés também, ele é considerado também no Velho Testamento como um apóstolo. Só que ele não era sumo sacerdote. Sumo sacerdote é Arão, o irmão dele. Mas eles dois desempenhavam esses dois papéis. Um, louvado seja o nome do Senhor, era apóstolo, porque o significado desta palavra apóstolo significa aquele que é enviado para fazer uma missão, fazer alguma coisa, né, que louvado seja o nome do Senhor, que foi enviado por alguém, por uma outra pessoa. É tanto que Jesus chamou logo ali os 12 discípulos, mas depois disso Jesus ele enviou, ele designou esses para pregar. Aí já foi dado o nome de apóstolo, que significa aquele que é enviado. Então Moisés também, ele ocupa também esse papel de apóstolo, porque na missão dele ele foi enviado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
ele foi enviado por Deus para liderar o povo de Deus. E Jesus também, ele é tido também como apóstolo, porque ele foi enviado também de Deus para uma missão aqui na terra. Só que Jesus ele ocupa, louvado seja o nome do Senhor, essas duas funções, louvado seja o nome do Senhor. Ele só ocupa essas duas funções. Louvado seja Deus, apóstolo e sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor, apóstolo e sumo sacerdote. Segundo o antigo concerto, Moisés era apóstolo, e é pessoa enviada por Deus, com a sua autoridade, e Arão, o sumo sacerdote do povo de Deus, conforme nós vemos também no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, no versículo 1 ao 5, fala, louvado seja o nome do Senhor, do sacerdócio ali também de Arão, louvado seja o nome do Senhor. Agora, sob o novo concerto, esses dois ofícios, apostólico e sacerdotal, estão unidos na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Esses dois ofícios no Novo Testamento é ocupado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que no versículo 3 diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Jesus, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que todos os profetas do Velho Testamento. Louvado seja Deus, ele é o Senhor, a quem nós confessamos como nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Moisés foi levantado para anunciar ao povo na época o que Deus queria passar para o povo, Moisés falava com Deus, transmitia o que Deus queria falar para o povo. Moisés levava e trazia, levava e trazia, levava as reivindicações do povo a Deus, também trazia o recado de Deus para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era para aquele povo da época, era a função dele. Mas louvado seja Deus, para nós hoje, meus queridos, é Jesus, porque o escritor está falando, louvado seja Deus, que Jesus Cristo é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós o confessamos ele como nosso Salvador. Ele agora é o exemplo de tudo para nós, enquanto Moisés era para os demais no Velho Testamento. Os irmãos estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É muito bom quando a gente observa atentamente a palavra do Senhor, porque aqui é uma instrução da palavra do Senhor para chamar a nossa atenção, para nós entender que o texto que nós temos lido, ele quer falar para nós
que nós temos que procurar ser obediente àquele que nós aceitamos como Salvador da nossa vida. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Louvado seja o nome do Senhor. A ele nós devemos a obediência. Assim como Moisés foi obediente ali, para transmitir a palavra, ensinar, orientar o povo ali, então Jesus Cristo também, e o Espírito Santo, ele é o nosso instrutor, ele é o nosso professor, o Espírito Santo. Jesus, ele como Filho de Deus, ele é um exemplo para mim e para você. E nós precisamos também agora já seguir o exemplo de Jesus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 5, versículo 8 e o 9. Se não me falha a memória, assim está escrito: e ainda que era filho, versículo 8, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso é pelo sofrimento. Versículo 9, e sendo ele mesmo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Significa dizer que aqueles que obedecem a Deus, sempre eles vão passar por muitas dificuldades, porque obedecer a Deus, ele puxa muito de nós, porque em alguns momentos temos que deixar até mesmo alguma coisa que nós não queríamos deixar, mas quando temos consciência de que aquilo não agrada a Deus e precisamos tomar um outro rumo, aí em obediência a Deus, nós acabamos deixando de lado aquilo que até mesmo gostava, algumas coisas, algumas referindo-se a práticas de algumas coisas que nós gostamos e que a nossa carne deseja, mas por termos a consciência de que não é do agrado de Deus, aí nós já temos que fazer o esforço para cortar. E isso custa, irmão, alguma coisa, gera sofrimento. Então são por essas e muitas outras coisas, louvado seja Deus, que aqueles que procuram servir a Deus, eles sempre vão, pagar, louvado seja Deus, alguma coisa relacionada a um esforço que ele tem que fazer. E de maneira que Jesus abriu o caminho, dando direito a mim e a você agora, de poder se aproximar de Deus, entrar na presença de Deus, não mais limitado como no Velho Testamento, porque o véu do santuário agora, louvado seja Deus, quando Jesus, ele morreu, ali na cruz, diz que o véu do santuário, ele se rasgou de alto a baixo. Agora nós não somos mais limitados a entrar na presença de Deus como no antigo pacto. Agora temos liberdade, como diz a palavra, pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nesta noite vieram convictos de que o Senhor tem algo para nós preparar, para ficarmos cada dia mais firmes na presença do Senhor? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor com uma linda salva de palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, louvado seja Deus, nós vemos que nós temos que obedecer a Jesus. O povo no Velho Testamento, eles ouviam da boca de Moisés o recado de Deus para eles. Teriam que obedecer, e Moisés foi um exemplo. Obediência em toda a sua casa. Jesus, para nós, agora é Jesus. Foi um exemplo. Louvado seja Deus. E nós precisamos procurar observar essas coisas e procurar se firmar sempre mais com o Senhor, para nós não perder a nossa bênção, não perder a salvação da nossa alma por causa de desobediência. Agora vem a segunda parte,
Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos forem observar, olha o que diz o versículo 7 a 8. Porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Olha, a primeira parte é apresentado Moisés e Jesus como exemplo de obediência, cada um na sua parte. Eles trazem o exemplo de obediência a Deus para nós, e Jesus para nós muito mais ainda, porque nós confessamos foi Ele como Salvador. Temos que observar os seus ensinamentos. Então agora nós vemos que o escritor aos Hebreus apresenta agora nessa segunda parte, louvado seja Deus, nós podemos entender muito bem que ele está falando do povo do Velho Testamento, e ainda mais daquele povo que pereceram no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por causa da sua desobediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele apresenta aqui como pessoas que desobedeceram a Deus e tiveram um fim trágico, que é exatamente para nós que servimos a Deus, que abraçamos a fé em Deus e somos servos de Jesus, e que estamos agora sobre os cuidados do Mestre, observando a sua palavra para ter cuidado, para não cairmos. Louvado seja Deus. A primeira parte, ele apresenta essas duas figuras, Moisés e Jesus, como obedientes. Agora ele apresenta, ele mostra para que nós venhamos a ter cuidado, para não se comportar como aquele povo se comportou no deserto, nos tempos antigos, nos tempos passados, que os irmãos são conhecedores da história. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, nós vamos ler aqui a continuação, a partir do versículo 9, do capítulo 3 de Hebreus, que nós lemos até o versículo 8. O versículo 8 fala, louvado seja o nome do Senhor, para termos cuidado, né? Não endureçais o vosso coração, como no dia da provação no deserto. Versículo 9: onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Verso 10: por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando, meus queridos, de um povo que era o povo de Deus, que estava caminhando no deserto sob a liderança de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foram um povo teimoso, povo desobediente, um povo rebelde, que mesmo vendo ali os milagres que Deus fez para com eles ali naquela caminhada no deserto, os irmãos sabem muito bem da história. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem do que Deus fez com aquele povo. Os irmãos conhecem e sabem que fala do maná que Deus deu a eles no deserto. Fala, louvado seja o nome do Senhor, da sombra que Deus fazia ali, para que eles pudessem não
ficar numa situação difícil ali no deserto. Louvado seja Deus. Deus fez tantas coisas ali para aqueles homens, fez com que de uma rocha, louvado seja Deus, que essa rocha, segundo a palavra, é Cristo, fez com que jorrasse água dessa rocha para que eles bebessem, saciassem a sua sede, todo o seu rebanho, todos que ali estavam, pessoas e animais. Foi muitas coisas, mas eles não deixaram de desobedecer a Deus. Eles sempre desobedeciam a Deus. Eles continuavam desobedecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado disso, louvado seja o nome do Senhor, foi um fim trágico. Se os irmãos for observar, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 8 até o 13, os irmãos vão ver que aqui tem um conselho do apóstolo Paulo exatamente para uma igreja que ele mesmo tinha fundado, uma igreja que tinha dons espiritual ali, mas também um povo que um certo momento desobedeceu muito a Deus, e era horrível a situação daquele povo. Foi preciso o apóstolo chegar junto deles mesmo ali, e apertar eles ali, para que eles pudessem cair na real. Nós vimos que o apóstolo Paulo fala daquele momento da Santa Ceia, que eles estavam ali fazendo aquele momento que era para ser agradável, especial, a celebração da ceia do Senhor, porque ali era comidas que o povo era diferente da forma que nós fazemos hoje, e aquele povo iam ali, irmãos, se apresentavam ao Senhor de uma forma completamente fora da vontade de Deus. Foi preciso Paulo também apertar eles também sobre a forma como eles se comportavam no momento da ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Mas aqui no capítulo 10, ele apresenta também os momentos de desobediência daquele povo e o resultado que eles tiveram. O versículo 8 do capítulo 10 da sua primeira carta diz: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Versículo 9: e não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verso 12: aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Louvado seja Deus. Versículo 13. Isso aqui eu comparo como Deus sempre amando o pecador, aborrecendo o pecado, mas sempre instruindo ele para que ele não caia nessas coisas e venha a perecer, mas orientando e sempre tendo misericórdia. Olha o que diz o versículo 13:
não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Oh Deus maravilhoso, irmão, aqui é algo que quando a gente olha para quem não merecia nada, que nem eu e você, agora está servindo a um Deus que deu oportunidade a nós, que não tinham direito a nada, como diz o apóstolo Pedro, vós que em outro tempo não era considerado como povo, mas agora sois considerado como povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus é maravilhoso. Ele sempre procura instruir o seu povo, para que nenhum venha cair na tentação do pecado, da desobediência, e uma vez tendo crido em Deus, venha a perder a salvação, venha a perder o privilégio de ser considerado como filho de Deus, perder a salvação. Deus é maravilhoso e sempre continua nos instruindo, para que nós não venhamos em nenhum momento a se afastar da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós só podemos receber da parte de Deus a salvação para a nossa alma, se continuar a nossa fé firme, do começo ao fim. Olha o que diz, no mesmo capítulo 3, que nós temos lido de Hebreus, no mesmo capítulo, que esse versículo também, ele faz parte desse mesmo texto, que nós temos lido, do versículo 1 ao 8, mas se você observar todo esse capítulo, você vai ver que esses versículos, que nós vamos citar agora, que é do 12 ao 14, os irmãos vão ver que é a advertência do escritor aos Hebreus, para que o povo que está sendo ensinado, instruído, através da epístola que está escrita, para que o povo observe, atento os ensinamentos, e procure se firmar em Cristo, para não perder a bênção. Olha o que diz o versículo 12 ao 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Confiança é fé, irmão. Quem confia é porque tem fé. Quem tem fé, ele confia. Concluindo, louvado seja Deus. Esta mensagem é para chamar a nossa atenção, que assim como Moisés foi obediente a Deus, naquilo que ele foi chamado, Cristo foi obediente a Deus o Pai, naquilo em que ele foi chamado, cumpriu a sua missão. E fica a pergunta, e para mim e você, o que foi que sobrou? Obediência a Cristo, que é o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão,
conforme o versículo 1 que nós temos lido do capítulo 3. Cristo, ele é o exemplo de obediência a Deus o Pai, para mim e você, e nós precisamos também ser obediente a Deus, a Jesus, para que por fim a salvação da nossa alma seja garantida. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê vitória, e que nós possamos continuar firmes até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.